Então, muito bom dia. Damos as boas-vindas ao Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, que estão aqui nesta audiência a pedido do Grupo de Trabalho, que estão nesta audição a pedido do Grupo de Trabalho Audiências, coordenado pela Sra. Deputada Ana Elizabeth Oliveira, a quem agradecemos muito o trabalho que tem feito, e também a proposta para aqui também ouvirmos, De qualquer modo, eu não sei, porque também ouviram, neste grupo de trabalho, ouviram outras entidades ligadas a este tema. Ok, muito bem. O assunto é a criação da categoria de técnico auxiliar de saúde. Damos as boas-vindas ao sindicato, a quem agradecemos a disponibilidade e a quem também desejamos uma boa audição, nas pessoas do Presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, Paulo Carvalho, e do Sr. Vice-Presidente do Sindicato, Rogério Pedro, e, portanto, passaremos já para uma vez que não é a requerimento, faremos uma primeira ronda, onde cada grupo parlamentar tem 4 minutos para intervir e depois o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, se assim considerarem, farão uma resposta em bloco. E, portanto, passamos já para a primeira ronda, para a intervenção do grupo parlamentar do PS, e agora peço que utilizem o microfone. Tem a palavra o grupo parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia. 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, Sr. Presidente Paulo Carvalho, Sr. Vice-Presidente Rogério Pedro, e agradecer a presença aqui nesta Comissão de Saúde, numa audição pedida a partir do Grupo de Trabalho de Audiências e em resultado de uma audiência à Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde. A audiência que nós tivemos a oportunidade de fazer a esta associação tinha como tema a criação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2024, e havia 3 questões que foram apresentadas, uma delas com a criação da carreira designadamente no processo de transição dos anteriores assistentes operacionais para a atual carreira dos técnicos auxiliares de saúde, a outra a ver com a interpretação da lei, as várias ULS pelo país a fazer interpretações deturpadas, segundo informação ou referência desta associação, e de diferentes formas. Outra questão ter a ver com o facto de, ao momento, ainda grande parte das ULS não terem procedido a esta transição dos anteriores assistentes operacionais para a atual carreira, e a outra tem a ver com a circular interpretativa da ACSS, e penso que aqui está o ponto fulcral, que é quem faz esta transição para a carreira. A associação defendia que o que era suposto para a diferenciação e para a função para a qual a carreira foi criada tem a ver com as funções de prestação direta de cuidados, e temos aqui a pergunta 5 e a pergunta 6 da ACSS, a explicação de quem é que faz esta prestação direta de cuidados, e a Associação também nos referiu que muitas das instituições estavam a fazer uma transição, passo a expressão, cega, independentemente de qualquer função desempenhada pelos assistentes operacionais, passavam todos e ponto final. E a Associação colocou neste grupo de trabalho a preocupação de, sendo assim, o fim para o qual a carreira foi criada não estaria a cumprir com o seu objetivo de diferenciação, valorização, formação. Portanto, tendo em conta todos esses assuntos que nos foram apresentados no grupo de trabalho, a nossa preocupação em ouvir o sindicato é, efetivamente, nesta transição,
quem é que realmente deve transitar da carreira de assistente operacional para a carreira técnica auxiliar de saúde, como é que este processo está a desenvolver e se os esclarecimentos que são prestados pela ACSS são efetivamente suficientes para que esta transição seja feita de igual forma em todas as OLS do país, e já agora algumas dificuldades que sentem no processo nos podem acrescentar aqui para podermos tomar melhor conhecimento de o que nós entendemos que é um bom passo, um bom princípio, que é a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, não tenha um desenvolvimento e um resultado contrário àquilo para o qual foi a criação desta carreira. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Fernandes. 4 minutos, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar e agradecer a presença do Sindicato Independente de Auxiliares de Saúde aqui hoje, o Paulo Carvalho e o Rogério Pedro. Muito obrigada por estarem aqui. Não há muito a acrescentar àquilo que foi o que a deputada Susana Correia aqui trouxe, porque estivemos presentes, os partidos aqui presentes tiveram a sua parte no grupo de trabalho audiências, portanto, onde fazemos parte também e onde todos ficámos com algumas dúvidas e algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas na resolução desta temática que nos parece tão importante. Portanto, a criação da carreira especial de técnicos de auxiliar de saúde, que entrou em vigor a partir do início deste ano, tem trazido algumas situações de desconforto nestes profissionais e nas suas áreas de trabalho. Antes de mais também, e em primeiro lugar, deixar aqui uma palavra que não podia deixar de ser, é este número de profissionais que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, que são uma base importantíssima e que representam uma dimensão muito importante para que o sistema funcione e para que os cuidados mais diferenciados também possam ser prestados. E, portanto, representam cerca de 20% dos profissionais de saúde. Já foi dito pela senhora deputada que esta transição na carreira parece ter trazido uma série de desconfortos e algumas situações que pretendemos ver esclarecidas e, de alguma forma, contribuir para que este processo possa efetivamente cumprir aquilo que é o propósito inicial. A associação deixou-nos realmente algumas preocupações, o que o sindicato que o senhor representam também já tem vindo a denunciar algumas situações de injustiça. Portanto, há uma série de situações que não estão enquadradas neste entendimento das OLS. Há situações completamente diferentes entre cada OLS. Neste momento ainda há OLS que ainda não fizeram, que ainda não publicaram esta lista nominativa e, portanto, ainda não estão a cumprir este diploma. E dentro daquelas que já iniciaram este processo, também há situações que é importante resolver, nomeadamente naqueles que são os assistentes operacionais ou a carreira de assistentes operacionais, que fica generalizada. Imagino que, por exemplo, uma situação de contratação para um telefonista, por exemplo, em que podem concorrer algumas pessoas e, na realidade, a pessoa não sabe se é para trolha, se é para telefonista, se é para motorista, ou seja, fica aqui uma série de situações que não estão enquadradas nos assistentes operacionais e dentro da carreira especial de técnico de auxiliar de saúde. Também algumas situações que podem não ter sido previstas. Deixava só aqui assim algumas questões para ajudar, que é, neste momento, passado este tempo, qual é a situação atual e que avaliação fazem desta situação e os constrangimentos que neste momento existem para a aplicação da carreira. E como é que está também, por parte de cada OLS, a publicação da lista nominativa dos técnicos auxiliares de saúde. De que forma é que o vosso sindicato tem trabalhado durante este tempo e de que forma é que tem reunido com a ACSS e
o que é que neste momento está preconizado e está em curso para resolver estas questões e que perspectivas vos têm sido dadas por parte do Poder Central, da ACSS e do Governo, no sentido de resolver estas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, sejam bem-vindos à Casa da Democracia. Já muito aqui foi exposto pelos anteriores grupos parlamentares, mas como nós sabemos, o vosso sindicato representa aqui um grupo profissional que é essencial e é um dos pilares do nosso Serviço Nacional de Saúde, com mais de 34 mil trabalhadores. Dito isto, entrando aqui na parte da temática que vos traz a Assembleia da República, podemos constatar que, ao fim de 10 meses, existem unidades locais de saúde que ainda não fizeram a tal transição de assistentes operacionais para técnicos auxiliares de saúde, nem a publicação das listas nominativas que teriam de ser publicadas até 15 de janeiro de 2024. E as que fizeram, pura e simplesmente, as fizeram totalmente, poderei dizer, deturpadas, ao passarem colaboradores que não prestam cuidados de saúde diretos aos utentes, aos doentes, como está no respectivo Decreto-Lei 120 de 2023. Apresentou-se aqui uma grande reforma das unidades locais de saúde pelo Partido Socialista. Isto foi apresentado por decreto, sem ouvir-se as referidas entidades, nem os verdadeiros players do setor da saúde, nem se soube analisar as verdadeiras especificidades de cada região. E cometeram-se alguns erros e o que realmente deveria ter sido efetuado não foi. Agora também temos um governo do Partido Social Democrata, no qual tem todos os instrumentos para que faça acontecer. O que gostaria de saber é se nos podiam dar mais pormenores sobre esta transição dentro das unidades locais de saúde. E quantas unidades locais de saúde já as fizeram? O vosso sindicato e vários profissionais falam em processo, em transição, e passa a citar a expressão ad hoc, ao transitarem telefonistas, motoristas, eletricistas, serralheiros e outros serviços não clínicos. E o que nós gostaríamos de saber é se, em todas as OLS que fizeram a transição, existe esta questão de terem passado colaboradores que não prestam cuidados de saúde diretos aos utentes, ou se são apenas aqui casos pontuais. E pergunto-lhe, que isto deve de ser público, e devemos de saber realmente quais foram as unidades locais de saúde onde se verificou este tipo de situação. Por isso agradecemos, se possível, que nos diga quais foram essas OLS. Também, aqui no Decreto-Lei 120 de 2023, é referido que, adicionalmente, passa a ler, o desenvolvimento do correspondente conteúdo funcional exige a possibilitações e qualificações profissionais adequadas ao desenvolvimento das citadas funções de técnico auxiliar de saúde, assegurado pela realização de um curso de formação específico a realizar, em regra, durante o período experimental. Que curso específico é este? Onde é ministrado? E se todos os assistentes operacionais, e isto é importante ser realçado e ser-vos perguntado, é que fazem a transição, que se estão a fazer este curso. Ou seja, quem fez a transição fez este curso? É isto que nós gostaríamos de saber. Muito obrigado. Senhor Deputado, muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Mário Borim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, sejam muito bem-vindos, Sindicato Independente dos Técnicos
auxiliares de saúde. Antes de mais, dar nota que nós concordamos inteiramente que haja aqui uma diferenciação. De facto, assistentes operacionais existem em várias áreas para além da saúde e são completamente diferenciados, mas aquilo que muitos fazem no contexto da saúde não é, de facto, um trabalho indiferenciado, é um trabalho de apoio próximo dos pacientes. Às vezes até são mesmo pessoas que passam bastante tempo, portanto há bastante proximidade com os pacientes e, portanto, há aqui um grau de diferenciação que claramente justifica a existência desta categoria que foi criada e bem. Tal e qual como já agora o secretariado clínico também é uma categoria que nós julgamos que claramente justifica, porque tem um grau de diferenciação, é preciso saber codificar, enfim, justifica claramente esta diferenciação. Portanto, dito isto da nossa parte, se o diploma já foi aprovado, temos de questionar porque é que ainda não foi devidamente operacionalizado. Já foram levantadas questões relativamente às ULS. De facto, está a haver aqui critérios iguais na sua aplicação. Naturalmente que as ULS devem poder ter graus de autonomia, nomeadamente quanto, por exemplo, à contratação, ou seja, quantos recursos humanos cada uma entende que deverá contratar, naturalmente que isso está ao abrigo da sua autonomia, mas depois os critérios de transferência entre assistentes operacionais e técnicos auxiliares de saúde, naturalmente, que se devem reger aqui por um princípio de igualdade e, portanto, tem de haver aqui uma harmonização a nível do país, porque senão, compreensivelmente, as pessoas ficam naturalmente desmotivadas. E a desmotivação é um dos problemas que nós temos no Serviço Nacional de Saúde, portanto, é fundamental que consigamos resolver esta questão e assegurar que existe um bem-estar e uma harmonia entre os técnicos auxiliares de saúde a nível de todo o Serviço Nacional de Saúde. Até porque, já foi dito, mas reitero, é de facto aqui um pilar muito importante no funcionamento do sistema de saúde, na prestação de cuidados, e sem o qual nem funcionaria, o sistema de saúde não funcionaria. Quer dizer, os médicos e enfermeiros por si só, sem terem o bom apoio dos técnicos auxiliares de saúde, certamente que não conseguiriam, ou pelo menos não conseguiriam fazer o seu trabalho tão bem feito se não tivessem este apoio. Portanto, da nossa parte, subscrevemos, apoiamos e tudo faremos dentro das nossas possibilidades para assegurar que assim é. Estaremos também, naturalmente, vigilantes sobre este processo de harmonização em todas as ULS e da nossa parte, enfim, questionaria apenas sobre que tipo de medidas aqui neste contexto, da Assembleia da República, é que nós podemos eventualmente avançar para melhorar e desta forma assegurar que o problema se resolva. Aqui, claro que há aqui um trabalho que é naturalmente da responsabilidade do Governo, mas enfim, nós, enquanto Poder Legislativo, também poderemos fazer algo nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias. Desculpe. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, damos também as boas-vindas aos dirigentes do CITAS. Reconhecemos, obviamente, a importância dos técnicos auxiliares de saúde no Serviço Nacional de Saúde e para o funcionamento e a garantia do acesso à saúde por parte de todas as pessoas que vivem em Portugal. Muitas das coisas já foram referidas e, portanto, obviamente que acompanho os pedidos de esclarecimento que foram aqui dados, que foram aqui trazidos em relação à transição da carreira, as diferenciações nessa transição em relação às diferentes ULS, enfim, todas as dificuldades de transição que foram referidas, mas aproveitava, e de forma muito breve, então, para colocar mais algumas questões, nomeadamente, quando esta alteração foi feita e a revisão das carreiras foi feita, era suposto abranger 24 mil profissionais de saúde, técnicos auxiliares, e que numa altura em que 90% desses profissionais de saúde estavam na base da carreira remuneratória e, portanto, passado este tempo e apesar das dificuldades que sabemos, gostaria de questionar se há ou não dados, qual foi o impacto na alteração, digamos assim, da remuneração destes profissionais de saúde e qual a percentagem que neste momento, se tem conhecimento neste momento, qual é a percentagem que se mantém na base da carreira remuneratória. Sabemos bem que são reivindicações antigas e que, aliás, da parte do sindicato que representam, elas mantêm-se, muitas delas, e nesse sentido também, porque na altura da aprovação da nova carreira afirmaram que era uma resposta insuficiente para as necessidades e que seria necessário haver novas negociações.
que achavam, inclusive, que esta revisão de carreira não seria suficiente para reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde e muito menos para atrair novos profissionais. Deduzo que mantenham estas críticas e também pelo facto de representar, na prática, a valorização apenas de um nível salarial e remuneratório, não estamos a falar de outra diferenciação. Portanto, aproveitando a vossa presença aqui, não apenas falar-nos apenas da insuficiência em relação à aplicação desta nova carreira, mas o que é que está ainda por resolver e quais são as reivindicações que permitam resolver estes problemas também identificados pelo sindicato, desde logo do problema remuneratório, que não altera muito, mas também os problemas de manutenção, retenção de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e a captação e atração de novos profissionais. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor Presidente, tem 20 minutos para responder às questões e depois veremos se haverá uma segunda ronda. Por favor, tem a palavra. Poderá controlar o tempo. Antes de mais, muito obrigado por nos terem chamado. O sindicato congratula-se com esta chamada ao hemiciclo. Eu vou, se calhar, responder de uma forma geral, porque as perguntas quase todas estão dentro da mesma base e salvo uma por outra, que responderei de outra forma, mas vou responder no geral. Bom, efetivamente, a nossa carreira foi uma luta antiga. Este sindicato é um sindicato não reativo, mas proativo. Eu acho que está patente para todas as pessoas, todas as forças políticas que aqui estão. Nós não somos um sindicato reativo, privilegiamos sempre privilegiamos o diálogo e não outra forma de estar. Eu gostaria de lembrar que em 2020, imediatamente anterior à queda do governo da altura, por falta de maioria absoluta, esta carreira esteve quase a ser aprovada junto do hemiciclo, portanto, na Assembleia da República, daí resultando, muito provavelmente, uma lei e não um projeto-de-lei, ou ainda não um decreto-de-lei, perdão. Isto iria favorecer-os de sobremaneira, porque, como decreto-de-lei, qualquer pessoa, entre aspas, muda isto de um dia para o outro com a maior das facilidades. No entanto, eu gostaria de recordar que tivemos, na altura, a votação favorável ao projeto-de-lei que apresentámos, na altura, a votação favorável do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda. A Iniciativa Liberal votou nin, como eu costumo dizer, ou seja, decidiu não dizer o que achava. O CDS também decidiu não dizer o que achava. O Chega votou a favor, o PSD votou a favor, ou seja, eu até digo por brincadeira que conseguimos desmembrar aquilo que existia na altura, que lhe chamavam um nome que eu não vou aqui dizer. Mas e o PS votou contra, pronto. Eu que entendi na altura que o PS gostaria de ser o PS, de facto ele, enquanto governo, a legislar, e se calhar era ele que cometia fazê-lo, mas as coisas tardavam, e esteve quase no final de 2020 a ser aprovada a carreira por essa via. Bom, há aqui uma série de aspectos que eu gostaria de dizer. É que durante o ano 2023 este sindicato mantinha quase quinzenalmente, se não mensalmente, reuniões com na altura, Secretário de Estado, Dr. Ricardo Mestre. E até à última reunião, 15 dias antes do diploma ir a Conselho de Ministros para ser aprovado, as coisas estavam muito bem encaminhadas, havia ali, como sempre, há sempre ali alguma coisa a emperrar, e era devido, efetivamente, a posição remuneratória, que não estávamos de acordo com o governo da altura. De resto, toda a situação que nós... Todos os documentos que nós apresentámos estávamos em sintonia com o governo de então. De um momento para o outro, como vos digo, na última quinzena de negociações, eu sou obrigado a dizer ao Sr. Secretário de Estado que isto não foi uma negociação, foi apenas uma audição, foram várias audições mensais, porque afinal todo o trabalho de um ano inteiro culminou em nada. E em nada significa para mim um projeto de lei, ou melhor, um projeto de lei que se transformou num decreto de lei que está envenenado. E envenenado porquê? E isto vai responder às vossas questões. Primeiro porque não está, apesar de estar inequivocamente demonstrado pelo decreto-lei a necessidade, de facto, como todos disseram na altura, aliás o PS também dizia na altura, de fazer uma carreira própria e indiferenciada do que é uma carreira geral, porque no fundo nós não estamos a pintar, e com todo o respeito que tenho por todos os outros profissionais da administração pública dentro dos hospitais, eu tenho o maior respeito pelos eletricistas, até as senhoras que varrem o chão, são para mim de um extremo valor, as pessoas não dão valor a isso porque não veem, e há coisas que não se veem no front office, mas que no back office há pessoas que dão quase a vida pelo trabalho.
e tão mal remuneradas que são. Mas a verdade é que essas pessoas não têm um contacto. Eu não quero dizer contactos, porque há pessoas que dizem, não sei que não tem contacto com o doente, eu tenho contacto com o doente. Bem, contacto até o senhor da Carris quando conduz o autocarro tem, não é? Nós temos um exemplo de um presidente de um sindicato que esteve nas negociações, que muito sinceramente, na nossa opinião, não devia estar, porque revela uma surdez e eu até diria uma surdina na sua forma de pensar, porque diz que não, até o senhor motorista dos hospitais também tem que ser técnicos auxiliares de saúde, porque também prestam cuidados aos doentes. Ora, este senhor não sabe o que é prestar cuidados aos doentes, muito provavelmente. O senhor não sabe o que é prestar cuidado a um doente. E revela, de facto, que não devia ter estado sequer na negociação, porque uma pessoa que diz isto não sabe o que é que está a negociar. Eu gosto de chamar, perdoe-me a expressão, as coisas pelos nomes e as pessoas pelos nomes. E era o Sindicato, que é um sindicato forte, é um sindicato com uma base de apoio muito grande num partido que todos conhecemos, não vou falar em partidos políticos, acho que não devo fazer, vocês têm as vossas conclusões. A verdade é que este projeto de lei foi uma cópia, naquilo que deu jeito, de um projeto de lei, de um decreto regional que tinha sido aprovado na Assembleia Regional da Madeira em agosto de 2023. É evidente que também não foi perfeito, não, muito pelo contrário, porque permitiu não separar, e em Coimbra diz-se muito isso, nós somos de Coimbra, a estrada da beira da estrada, não é? E não foi suficiente para que as pessoas, e estamos aqui várias pessoas de Coimbra e perto de Coimbra, e não foi suficiente para, de facto, separar o trigo do joio, ou seja, separar o que é efetivamente um técnico auxiliar de saúde e o que é um assistente operacional. Ambos são importantes, ambos são necessários, nós representamos ambos. Agora, o que está aqui em causa, sem dúvida alguma, é o porquê desta falta de inequivoquidade, estou a inventar uma palavra, de facto, o conhecimento tem que ser inequívoco. Nós sempre achamos que, vamos pôr as coisas, eu vou dar um exemplo muito prático. Um rapaz que acaba o 12º ano, em que dedicou 3 anos da sua vida, 10º, 11º, 12º, é esta profissão, técnico auxiliar de saúde. É um curso de 3 anos que é dado nas escolas, atenção, não é nas escolas particulares, é nas escolas públicas, não é? E que tem 3 anos, portanto, opta por não ir para a faculdade, porque vê ali um futuro, porque há falta de técnicos auxiliares de saúde nos hospitais, nós não temos, ainda não temos. Esse, aliás, é uma das situações que vou dizer mais à frente, porque é que ainda não passaram todas as OLS, ainda não os transitaram todos, mas acima de tudo eu vejo-me desmotivado em ganhar 48 euros a mais de salário mínimo. Sim, meus senhores, foi isto que se passou. A pessoa estuda 3 anos, afincadamente, eu conheço porque também lhes dou aulas e conheço perfeitamente o programa e não é fácil, não é um programa fácil para eles, é à séria, com 6 meses de estágio no final numa unidade hospitalar. Alguns hospitais aproveitaram esse estágio para os pôr a trabalhar nas cozinhas, por exemplo, que não tem nada a ver. E nós sempre que detectámos esse tipo de situação, encaminhámos para o IGAS e o IGAS fez o que tinha a fazer, ainda bem, mas isto é para verem, de facto, a seriedade ou a falta dela com que as próprias ULS encararam o que é um técnico auxiliar de saúde. Ou seja, havia aqui um ganho de interesse por parte desse tal sindicato muito grande, que 90% dos seus associados são assistentes técnicos e não assistentes operacionais. Ora, estamos aqui a falar de TRU. E na TRU os assistentes técnicos atualmente estão na posição 7. Eu gostaria de lembrar que, atualmente, para ser um assistente técnico, ou seja, um administrativo, é necessário apenas um nível 3 de qualificação, portanto, 12º ano. Sendo que um técnico auxiliar de saúde, no final do 12º ano, sai um técnico nível 4. Faz sentido um técnico nível 4 não ganhar menos que um técnico nível 3. Seria quase a mesma coisa que nós colocarmos um médico a ganhar menos que o enfermeiro. Estamos a falar não da responsabilidade de cada um, porque acho que cada um tem a sua e todas elas são importantes, mas acima de tudo da falta, ou melhor, da inferior qualificação, ou nível de qualificação. Houve um grande interesse por parte desse sindicato em não valorizar as pessoas que efetivamente tinham o grau de nível 4 de qualificação. E assim sendo, fez-se uma coisa muito simples, foi vamos equalizar isto tudo ao que era antigamente, e desculpem uma palavra antigamente, vamos passar como se fossem assistentes técnicos, assistentes operacionais da mesma, e ficam todos os burros que têm só a escolaridade mínima obrigatória. Foi o que se passou. E isto não permitiu que fôssemos devidamente valorizados. E como alguém já disse aqui muito bem, quem é que se sente atraído por uma carreira onde recebe 48 euros a mais que o salário mínimo? Eu não me sentiria. Muito menos um jovem que acaba o 12º ano. Tem todas as possibilidades. Não, até fiz o 12º ano, tenho uma boa média e vou para a faculdade. E então perdemos 3 anos, milhares de jovens neste país,
preparados para cuidar de nós dentro de um hospital ou de uma unidade de saúde e vão para outro curso porque não vêem sequer aqui numa carreira atrativa. Mais grave, além de não vermos uma carreira atrativa aos jovens, os que cá estão a ficar velhos. Olhe-se para mim, 56 anos. Não é? E eu sou presidente do sindicato, tal como o meu colega é vice-presidente, mas nós trabalhamos também nos nossos hospitais. Nunca deixámos de o fazer. É verdade que poucas vezes vamos, 2, 3 vezes por mês. Tal é o trabalho que nós temos. Portanto, sabemos perfeitamente esta vicissitude. O que acontece é que depois as pessoas envelhecem, há sucessivas baixas, não há pessoal que chegue nem para suprimir as necessidades, quanto mais as baixas médicas que existem. Porquê? Porque são sobrecarregadas. Nós estamos aqui a falar de uma classe, de um grupo de trabalho dentro de um hospital que é subejamente espezinhado, em que não há fins de semana, não temos fins de semana, as pessoas pensam, não temos um fim de semana. A maioria, 90% dos nossos colegas, não digo, mas 80% dos nossos colegas, e digo isto com segurança, não têm um fim de semana por mês completo. Não têm possibilidade de estar em família. Não têm possibilidade de ver os seus filhos a crescer. Entretanto, além disto que eu estou aqui a dizer, portanto, há uma enorme falta de recursos humanos e há OLS que não sabem o que é que há de fazer. Porquê? Porque há funções que o técnico auxiliar de saúde deixa de fazer sendo técnico auxiliar de saúde, passam a ser apenas e só funções do assistente operacional, e eu tive, inclusivamente, e vou chamar mais uma vez as pessoas pelos nomes, o presidente da OLS entre Douro e Voga, que me disse na cara, olha, eu vou ter que vos fazer provavelmente uma proposta que é assinarem um documento que, mesmo sendo técnicos auxiliares de saúde, vão ter que fazer as coisas dos assistentes operacionais porque não tem pessoal que chegue. Bom, aqui o verniz estalou, porque eu sou muito cooperante e estou para ajudar as pessoas a fazer alguma coisa, mas seria a mesma coisa que pôr um deputado relacionado com obras públicas a arranjar a calçada. Não faz sentido, não é? Isto não faz sentido. Só na cabeça daquele senhor. E eu disse, olha, é engraçado, porque se eu posso tentar ajudá-lo. Primeiro acho que tem que pedir à tutela ajuda, que não tem pessoal, tem que pedir à tutela. Depois pode fazer uma coisa, que é que os seus médicos obstetras fazem, que é fechar as urgências da obstetrícia. Não tem assistentes operacionais, fecha. Ou não temos o mesmo valor que os médicos dentro da unidade hospitalar. Tão simples quanto isso. O senhor, entretanto, insurgiu-se porque estava a chegar um bocadinho à ferida, não é? Eu sou muito direto nestas coisas. E ainda lhe disse mais, eu posso ajudá-lo. É fazer o que 90% das ULS de todo o país fazem, que é terceirizar esse serviço de higienização geral, de espaços gerais e tratamento de lixos, a uma empresa terceirizada que é a SUS, que até o maior acionista é o Estado. Não é? Mas e o senhor insurgiu-se e bateu com deu um burro na mesa, literalmente. Eu disse, olha, já ganhei. Eu tirei do sério, portanto eu já ganhei a batalha. Agora, é assim, eu gostava que o senhor me desse esse documento para eu poder analisá-lo em profundidade. É óbvio que o senhor é tudo menos burro e não me deu o documento, não é? Porque esse documento ia imediatamente para o IGAS, não tenho a menor dúvida, e ele ia sensacionado com isso, porque não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, esta é uma das situações. Outra situação passa, por exemplo, com o OLS do Baixo Alentejo, Beja, sim, em que nos contactaram no sentido de perceber o que é que vão fazer aos nossos colegas que transitaram de 2023 para 2024 como assistentes operacionais ainda. Porquê? Primeiro, não estavam inseridos na carreira, ou seja, estavam com um contrato de Covid, portanto, quem contrato de Covid passou em dezembro ainda para contrato sem tempo, passou para técnico auxiliar de saúde. Quem não passou já não pode transitar, porque o próprio decreto-lei não permite a partir de 2024. Só quem em 2023 estava inserido na carreira. Aconteceu rigorosamente a mesma coisa com os nossos colegas que estavam em contrato de substituição. As sucessivas baixas, como disse há pouco, dão origem a contratos de substituição, porque é quase que impossível trabalhar dessa forma, sem essa ajuda, e eles também não estão inseridos na carreira, também não passaram. Isto é uma situação que se passa com Beja, grave, muito grave, que já nos pediram ajuda. O que é que nós devemos de fazer? Agora, o que é que nós achamos aqui? É que isto são problemas que estou a colocar em causa para a falta de inequivocidade que o próprio projeto de lei no nosso entender teve. E, aliás, nós tendo atenção a isso, fizemos uma coisa muito engraçada, que foi, a partir do momento que percebemos que aquilo, porque foi-nos dado 15 minutos antes da última reunião, o papel foi-nos dado 15 minutos antes da última reunião, para que fique patente. Portanto, aquele documento que tínhamos andado a trabalhar no ano inteiro foi para o lixo. Esse documento, que foi vítima, inclusivamente, ou melhor, não foi vítima, foi o veículo para ser votado e para que as pessoas se pudessem pronunciar na obrigatoriedade da consulta pública. Foi esse nosso documento, ainda que alterado na parte dos vencimentos, e não o vencimento final, e não o documento final, que é muito curtinho, olha, parafraseando alguém, foi muito pouquinho, muito sinceramente, foi muito pouquinho. Ou seja, há aqui uma enorme falta de valorização, ao dizer que a pessoa, porque depois há aqui outra situação que eu estava a esquecer e é importante,
que é as pessoas que já trabalham, porque eu ouvi algumas pessoas que dizem, mas nós já trabalhamos há 20 anos, 30 anos, 5 anos, 10 anos. É verdade, nós não podemos escorraçar essas pessoas desta carreira, mas para isso há um processo que nós desencadeámos, ou melhor, desengavetámos da ANCAP, chamado RVCC, que é Reconhecimento, Validação e Certificação das Competências, e que a pessoa, no espaço de 3 ou 4 meses, consegue fazer o seu reconhecimento prático de um técnico auxiliar de saúde. Não é? Quer dizer, aliás, foi isso que despoltou todo este processo. Porque nós, ao invés de greves como outros sindicatos, resolvemos ir meter mãos ao trabalho, arregaçar as mangas e procurar todas as formas de conseguir o nosso intuito, mas provando por A mais B. Acontece que, de facto, 48 horas é muito pouco. Aliás, eu não posso conceber que um técnico, de um assistente técnico dentro de uma unidade hospitalar, que não tem o risco, que não tem necessidade de ter os conhecimentos que um técnico auxiliar de saúde tem, só quem não conhece o programa, mesmo do RVCC, são 14 unidades de competência que têm que ser validadas, e são validadas de forma prática ou teórica. Ou seja, eu costumo dizer aos meus alunos que é assim, nós estamos a começar a casa pelo telhado, ou seja, estamos a dar as bases teóricas para aquilo que devia ter sido o vosso/nosso início. É errado, mas é o possível. E não há ninguém que acabe um processo de RVCC que não diga eu saí a aprender mais, eu sinto-me mais profissional. Portanto, todo este processo que lhe dá o técnico auxiliar de saúde iria permitir uma outra coisa muito importante, que era atingir as metas de literacia perante a comunidade europeia. Portanto, nós íamos ter mais pessoas com o 12º ano, ou melhor, íamos ter mais pessoas com o nível 4 de qualificação. Portanto, aqui era uma relação de win-win para todas as partes. Mas pronto, alguém achou que devia mudar as regras do jogo e preferia então que fosse a escolaridade mínima obrigatória, remetendo estes profissionais para tarefas de grau 1 de complexidade. Ou seja, reparem, 3 anos a estudar, 6 meses de estágio, e a estudar à séria, e então dá-se-lhe tarefas de grau 1. Dá-se-lhe o grau de qualificação 4. Qualificação europeia e qualificação nos quadros nacionais de qualificação. 4. E depois dá-se-lhe tarefas de grau 1, como se fosse a mesma coisa. Isto foi manifestamente alguém que meteu aqui o dedo no sentido de denegrir aquilo que era a ideia base da criação deste projeto de lei e desvalorizar face a outro grupo profissional, que nem sequer devia ter sido para aqui chamado. Para aqui, para ali. Neste caso, para lá chamado. Eu não tenho que me preocupar com outro grupo profissional, defendo o meu. Isto é o problema dos sindicatos, que querem defender toda a gente e todos. Depois, às vezes, tem estes reveses, mas é bom que se saiba dentro desta comissão o que é que efetivamente se passou. O que é que nós temos feito em relação ao que se está a passar? Bom, a primeira coisa que fizemos foi marcar uma audiência com o Sr. Presidente da República, que não nos recebeu, acho que há ali uma certa aversão aos sindicatos, não sei muito bem porquê, já é a segunda vez que nos remete para as suas assessoras, e ficou registado que nós não estávamos de acordo e os motivos pelos quais não estávamos de acordo. E a ideia era que o Sr. Presidente da República promulgasse o decreto-lei, no entanto, não deixasse de fazer algumas ressalvas para que mais tarde, que é o agora, nós pudéssemos agarrar-nos ali a qualquer coisa. Não o fez, por isso simplesmente promulgou. Também não é menos verdade que o governo cessante estava já quase quem... Não estava mesmo a cessar, não é? E também não é por acaso que havia alguma urgência em que deixasse o seu nome na história, e eu confesso que sim, acho que muito bem, que fosse um interesse do Partido Socialista na altura e do Governo da altura. O que é que nós temos vindo a fazer? A primeira coisa, como disse, foi apresentar também uma queixa à Provedoria da Justiça, à Provedoria da Justiça, no sentido de acautelar algumas ilegalidades que estariam dentro do próprio decreto-lei. Porque assim, eu não posso chamar técnico auxiliar de saúde a uma pessoa que não tem um nível 4 de qualificação com o curso técnico auxiliar de saúde. Portanto, isto é grave. Isto é mais do que grave. Isto é, eu nem consigo qualificar uma coisa destas. Portanto, este decreto-lei, já vamos ver no fim, vai ter que ser muito ratificado. Falámos também sempre com a ACSS, na altura na pessoa do Dr. Vítor Herdeiro, que estava perfeitamente de acordo connosco, também na falta de aplicabilidade do decreto-lei. É verdade, algumas ULS ainda não transitou ninguém, em algumas ULS. Eu não tenho o número preciso, mas posso dizer-vos que cerca de 50% não passaram. De início houve ULS que passaram gente a esmo. E é tudo. Isto são assistentes operacionais, passa tudo para técnico auxiliar de saúde. Nós imediatamente insurgimos, apresentámos queixa também ao IGAS, apresentámos queixa à CSS, apresentámos queixa também ao atual Ministério. Valeu o que valeu, pelo menos acho que, tanto quanto sei, o IGAS
abriu uma série de processos de averiguações com algumas ULS. Essas ULS, entretanto, as que foram fortemente que cometeram adultério de passar toda a gente a esmo, acabaram por recuar, o que é subjamente muito mau, porque assim, estamos a dar um repousado a uma pessoa, um repousado que são 48 euros por mês, a uma pessoa que ganha salário mínimo e agora dá cá porque afinal enganei-me. Isto não se faz. Isto é de uma... Aliás, isto aconteceu com pessoas que também ao abrigo de outra situação, não é para aqui chamada, mas receberam 7.000 euros de indemnização e tiveram que devolver, estão a devolvê-lo neste momento. Porquê? Porque passaram para patamares para níveis de remuneração que não deveriam ter passado. Eu também disse isso na altura, também fiz queixa ao IGAS, também falámos com a CSS, também falámos com o Governo, e entretanto só com 2 ou 3 televisões é que isto se resolveu. Dá-me a impressão que nem vale a pena às vezes falar com as pessoas corretas. Uma televisão dá sempre efeito. Aliás, eu costumo dizer, quando vou a uma LS e quando há ali algum diferente grave e ilegal perante a administração, tenho 2 coisas a fazer, queixa ao IGAS, queixa à CSS, queixa à Sra. Ministra, e a seguir ponho aqui 2 televisões à frente, é isso que o senhor quer, e acreditem que funciona. Tem funcionado. Então, eu não preciso de greves para chegar lá. É preciso perceber como é que se lá chega. Não preciso até à altura. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Isto porquê? Porque nós temos, desde março, contactado com o Ministério, no sentido de reunir com a Sra. Ministra, e vou fazer aqui uma confidência, consegui um número de telefone influente, é uma espécie de QI, é quem indica. O QI já não é aquilo que era antigo, o QI é quem indica. E indicar a uma pessoa certa, e lá consegui uma reunião, não com a Sra. Ministra, mas sim com o seu chefe de gabinete, que foi muito solícito, apontou tudo aquilo que nós falámos, que eram tudo isto que estamos aqui a falar, e muito mais coisas, e no dia seguinte enviámos-lhe um memorando com tudo o que foi falado, a pedido dele, por e-mail, no sentido de ser dado à Sra. Ministra. Até hoje estamos à espera. Já requeremos duas vezes, uma audiência com a Sra. Ministra e não nos foi dada sequer resposta. A última vez que estive com a Sra. Ministra foi a 1 metro de distância na comemoração dos 45 anos do SNS. Não era o sítio para falar com a Sra. Ministra, como é óbvio, não é? Não era o sítio. Mas a verdade é esta. Eu chego a pensar o seguinte: será que os nossos pedidos de reunião, justificados pelos motivos que nós lá explanamos, chegam à mão da Sra. Ministra? É que se chega à mão da Sra. Ministra, eu não estou a vê-la, muito sinceramente, a ignorar aquilo que lá vai escrito, que é tudo o que vos chegou. Eu não ignoraria. Estamos a falar de 34 mil profissionais no SNS, só no público, e estamos a falar da base do SNS. As pirâmides caem pela base. A pirâmide é muito bonita lá em cima, mas se tirarmos a base, aquilo cai, não é? Tenho que concluir, é verdade. Peço desculpa. Há outra situação, por exemplo, o IPST só agora, no Instituto Português do Sangue, só agora, há uma semana passada, é que fez a publicação das listas nominativas, mas temos outra situação grave, que é os hospitais de prisão. Os hospitais de prisão têm colegas técnicos auxiliares de saúde, inequivocamente a desempenhar funções técnicas auxiliares de saúde, mas pelo facto de não estar adstrito ao Ministério da Saúde, não podem transitar. É grave, é algo que devia ser rapidamente resolvido, muito resolvido. Outra situação, que não me posso alongar já muito mais, é o facto de haverem, com a aplicação da transferência de responsabilidades das ULS para as autarquias, nomeadamente nos centros de saúde, acontece, e lembro-me um exemplo grave, muito grave, que são pessoas que fazem acompanhamento dos enfermeiros no dia-a-dia, diariamente, e que se deslocam às casas dos doentes para prestar cuidados, auxiliam o profissional de saúde com formação superior na prestação de cuidados, domiciliários em casa, alenquer, em que eram anteriormente adstritos à ARS Lisboa e Val do Tejo, que foi extinta, como todos sabemos, passaram a pertencer ao LS de Vila Franca de Xira, e neste momento já nem sabem se são de Vila Franca de Xira, se são da própria Câmara Municipal. É grave, porque se tratam inequivocamente de técnicos auxiliares de saúde pelas funções que executam todos os dias. Todos os dias. Aliás, a primeira coisa que eu lhes pedi foi uma declaração da chefia direta deles, que são enfermeiros gestores, das funções que fazem diariamente. E, inequivocamente, de A a Z, todas elas são funções técnicas auxiliares de saúde. Portanto, isto só revela que há aqui uma falta de respeito pela própria lei, pelo próprio decreto-lei, por parte das ULS a nível nacional. E nós chamamos abandono.
A isto eu chamo abandono, falta de respeito pela lei, falta de respeito por estes 34 mil profissionais. Eu não posso admitir uma coisa destas. Portanto, eu estou a uma pontinha de tomar uma atitude mais drástica em relação a tudo isto que estamos aqui a falar, porque não vejo da parte de quem tem que, pelo menos, ouvir isto e dizer, olha, vamos tentar, dentro da medida do possível, ouvir-vos e ver quais são as vossas soluções, porque nós temos soluções, nós não apontamos só problemas, nós temos as soluções para os problemas que estão aqui apresentados. Não é? Portanto, na nossa opinião, fundamental, mudar, ratificar o atual decreto-lei. Por falar nisso, é engraçado, porque nós temos aqui um Portugal a 3 velocidades, ou um SNS a 3 velocidades. Temos a madeira que os nossos colegas são pagos pelo nível 7 da TRU, temos o continente que é pago pelo nível 6 da TRU e temos os Açores que ainda não são pagos, são coisa nenhuma que não há carreira nos Açores. Portanto, independentemente de serem regiões autónomas, caramba, é Portugal, penso eu. Portanto, eu não vejo aqui uma equidade com os nossos colegas, nem connosco, em relação aos nossos colegas da Madeira. Mais uma vez, é fundamental haver a certificação, portanto, nós o que achamos é que deve ser revista e posso deixar em aberto, se assim entenderem, nós enviarmos durante a próxima semana uma nova proposta para o decreto-lei no sentido, a todos os grupos parlamentares, no sentido de que seja ratificado. Porque não faz sentido estarmos a tratar técnicos auxiliares de saúde por alguém que não é técnico auxiliar de saúde. Agora dizemos assim, mas agora vamos voltar para trás. Não vamos voltar para trás. Vamos aproveitar esta remuneração, vamos aproveitar esta remuneração de apenas 48 euros. Quem não tem certificação fica como técnico auxiliar de saúde, ponto. Quem tem certificação fica como técnico auxiliar de saúde, certificado e tem que ser reconhecido como tal. E pelo menos o nível 8 da TRU tem que ser pago a essas pessoas. Isto vai servir não só, e peço desculpa pelo tempo, vai servir não só para motivar os técnicos auxiliares de saúde atuais, como motivar os que não têm certificação a obterem a sua certificação. Eu dou-lhes muitas vezes o exemplo dos enfermeiros que tiveram que voltar à faculdade para terem certificados. E só foi quem quis. Quem não quis não foi, mas hoje não pode. Não pode concorrer enfermeiro gestor, não pode concorrer enfermeiro especialista. Foi a escolha do caminho que traçou e nós não queremos obrigar ninguém. Achamos é que quem foi e quem fez a certificação tem que ser valorizado por isso. Não é com misas 48 euros. Isto não faz sentido. Não faz coisa. Aliás, isto iria permitir com que, eu até disse na altura, perdoem-me a expressão rude, a castanhada que iria ser dada em termos monetários no Orçamento de Estado não iria ser de chofre, não iria ser rápido, iria ser lenta e gradual. À medida que as pessoas iam fazendo a certificação, iam sendo valorizadas monetariamente. Não era um choque grande para o Orçamento Geral do Estado. Aliás, nós mostramos as contas, o impacto, inclusivamente, nós mostramos essas contas durante todo o processo. Muito mais haveria para falar, mas para já assim, há aqui só uma coisinha que eu gostaria de... Tem mesmo concluído, Sr. Presidente, vai ter uma segunda ronda. E vou aproveitar esse momento. Sim, aproveitava, com a sua compreensão, passávamos então para a segunda ronda. E do grupo parlamentar. E agora o Sr. Deputado tem 1 minuto e depois também poderá responder em bloco e completando com os temas que eventualmente deixou, e agradeço a sua compreensão. Do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Ana Oliveira. Tem 1 minuto, senhor deputado. Obrigada, senhora Presidente. Eu serei breve para vos dizer que, de facto, quando propusemos esta audição, foi no sentido de recolher mais informação e mais contributos para aumentar a nossa verdadeira percepção da realidade da vossa profissão, que é tão importante, e acho que isso foi referido por todos os grupos parlamentares, tão importante para a nossa saúde, porque um técnico auxiliar de saúde auxilia o doente, mas também auxilia outros profissionais de saúde, e isso tem que ser referido como parte fundamental desta profissão. Dizer-vos que, tal como tínhamos percebido, existe aqui um decreto-lei com bastantes lacunas, a vários níveis, foi referido aqui, tinha aqui algumas questões para lhes fazer, mas no fundo acabaram por ser respondidas, portanto a questão
do facto de acharem que devia ser uma carreira própria e não uma carreira geral, a questão remuneratória, entre outras questões, a questão da formação e da capacitação, parece-nos também há aqui uma lacuna que deve ser avaliada. Portanto, no fundo, fazer este resumo, agradecer mais uma vez a vossa transparência, que conheço este sindicato sempre por esta forma tão transparente e tão vivida que tem na vossa intervenção perante esta profissão, e dizer que estamos preocupados com o que aqui foi dito, estamos atentos e acredito também que o Governo, e neste caso o Ministério da Saúde, a seu tempo olhará para esta questão, tal qual tem feito com outras profissões de saúde, para existir aqui um equilíbrio e uma equidade tão precisa no nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Susana Correia. Tem 1 minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer desde já os esclarecimentos que nos foram prestados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Efetivamente, do que percebemos, e depois corrijam, por favor, se estiver errado, há aqui um decreto-lei que sai do anterior Governo para a criação de uma carreira que é uma luta de muitos anos destes profissionais. Neste momento, a saída que os senhores encontram e que nos trazem cá é ratificar o atual decreto-lei. Dizem que já pediram à atual Ministra da Saúde para serem recebidos. Portanto, o que entendemos, e até pelas palavras do PSD, tendo em conta a valorização que dá a estes profissionais e que estará atento e preocupado, e as próprias palavras da Sra. Ministra da atenção que dá aos profissionais de saúde, certamente serão recebidos em breve, porque, efetivamente, a vossa profissão é muito importante no contexto. 3 perguntas. Nós temos mais de 34 mil profissionais assistentes operacionais ao serviço da saúde no país. Falaram sobre a formação de 3 anos mais 6 meses em estágio. Se nos conseguem dizer quantos profissionais neste momento estão nestas condições de ter 3 anos mais 6 anos de estágio. Segunda pergunta, quantos profissionais fizeram o RVCC para ficar equiparados a esta possibilidade de 3 anos mais 6 anos de estágio? Portanto, dos 34 mil trabalhadores, quantos é que nós temos em condições de entrar na técnica auxiliar de saúde? Outra questão, corrijam-me se eu estiver errada, nós tivemos num processo negocial, a audição que os senhores referiram, a audição com o anterior Governo, tivemos 2 sindicatos neste processo negocial. A minha pergunta é se tivemos um sindicato a defender que todos passassem e um sindicato que é o vosso a defender que apenas os diferenciados com esta formação passassem, e tivemos aqui uma disparidade, de certa forma, de interesse dos sindicatos apresentados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer as respostas sinceras e a frontalidade com que nos respondeu aqui às questões que foram levantadas pelo nosso grupo parlamentar. Volto a reiterar e a realçar os 34 mil técnicos auxiliares de saúde que trabalham no SNS. Ganhar mais 48 euros não é a valorização para um grupo tão numeroso e que tanto representa no Serviço Nacional de Saúde. Quem faz a certificação, como foi dito aquilo pelo Sr. Presidente do sindicato, deve ser categoricamente valorizado. Aguardamos da vossa parte, do sindicato, a proposta para o decreto-lei. É um decreto-lei, o decreto-lei 120 de 2023 é um decreto-lei que deve ser reajustado, retificado o quanto antes, porque 50% das ULS já fizeram a transição. Vamos aguardar que as outras 50% não façam essa transição sem que haja o decreto-lei, sem que o decreto-lei seja retificado. E vamos esperar também que quem fez a transição, quando saia o tal decreto-lei retificado, que é isso que nós esperamos, porque não é com palavras doces que nós resolvemos este tipo de situações que acabam por vos prejudicar
tanto a nível financeiro como a nível mental, porque isto, no fim do dia, nós sabemos, temos contas para pagar, e o que nós queremos deste Governo, que está em atuação, queremos é que realmente cumpra, que venha em direção às vossas necessidades, que neste caso é a retificação do decreto-lei, o quanto antes, sem burocracias pelo meio, porque nós sabemos que isto são situações que podem demorar meses ou anos, que sejam o mais céleres possíveis e que resolvam isto e que demonstrem que realmente o Serviço Nacional de Saúde é algo para ser priorizado, para ser valorizado, principalmente pelos seus profissionais de saúde, e vocês representam uma grande faixa e um pilar deste Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. 5 minutos para... Ai, Sr. Deputado, desculpe-me. Sr. Deputado, desculpe. Peço desculpa, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais agradecer aqui os esclarecimentos sintais. É muito telegráfico, só para fazer um esclarecimento relativamente ao sentido de votação que mencionou que nós nos abstemos. Eu não posso responder por aquilo que foi votado em 2020, porque não estava cá. Agora posso partilhar consigo aquele que é o racional, muitas vezes, para um voto em abstenção. Não é que nós discordamos do diploma ou sequer da ideia que está ali subjacente, mas muitas vezes podemos ter dúvidas, até jurídicas, sobre o que ali está, ou discordar de um ponto ou outro. Portanto, voto de abstenção ou voto para depois podermos melhorar o documento em especialidade. É apenas isso, ou seja, não quer dizer que nós éramos indiferentes ou que não tomamos posição relativamente à criação da carreira. O que posso dizer agora sobre este grupo parlamentar e sobre esta legislatura é que acompanhamos, mas uma vez mais o sentido de voto depois tem algumas especificidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, sim, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, 5 minutinhos para concluírem. Ok. Obrigada. Vamos aqui tentar por partes e ser de uma forma muito sintética. Respondendo à deputada Ana Oliveira, que conhece este processo subjamente, efetivamente é necessário que a Sra. Ministra nos atenda, não é? Porque, assim, o que se vê na comunicação social e o que eu ouço de 34 mil profissionais é que só se preocupam com médicos e com enfermeiros. Isto é a realidade. E por isso é que eu lhe digo que estou a um passinho de tomar uma atitude mais drástica que não quero tomar. Porque quando se entra numa greve, a ideia é lesar o patronato. E quem fica lesado no meio disto tudo é o desgraçado do utente que não tem culpa nenhuma. E isso nós não queremos fazer. Jamais o quereremos fazer. Se virmos obrigados a fazer, é isso. Portanto, é importante, e eu sei que, em relação ao sentido de voto, posso aproveitar e responder já também ao Sr. Deputado Lopes, que é assim... Quando há dúvidas, elas questionam-se. Isto é a minha opinião, muito sinceramente. Nós pusemos o PSD de uma abstenção a votar sim. Porquê? Porque nos questionaram, na pessoa, por exemplo, da deputada Ana Oliveira na altura, qual a razão, qual o motivo. E explicámos, tintim por tintim, o que é que nos levava a ter este decreto-lei, e conseguimos mudar a forma de pensar do PSD na altura. Portanto... De facto, eu compreendo que sim, mas acho que, se há dúvidas, devemos, e nós sempre nos colocamos à disposição de todos os profissionais, sem exceção, de A a Z. E qualquer pessoa que esteja aqui pode atestar isso. Portanto, agradeço sim a que a Sra. Ministra nos receba com urgência, porque isto é mesmo muito urgente, muito sinceramente. Conto com o vosso grupo parlamentar no sentido de pressionar o possível para que possamos discutir estas situações com a Sra. Ministra. Porque assim, ou se não te chegaram à mão é grave, que nós enviamos. Se chegaram à mão e se forem encostadas a um canto é mais grave ainda. Eu não quero pensar nisso. Quanto à Sra. Deputada Susana Cardoso, Cordeiro. Ai, Correia, bolas. Ainda bem que não estamos na Páscoa. Correia. Pronto, nós de facto achamos que deve ser retificado o atual decreto-lei. Vamos nos comprometer na próxima semana, até ao final da próxima semana, a enviar para cada um dos grupos parlamentares a nossa proposta, ou melhor, não é a proposta de projeto-de-lei, como é óbvio, mas a proposta dos pontos que gostaríamos e que achamos que seria interessante serem modificados ou alterados. No que toca a quem tem formação de 3 anos, aqui há 2 situações. Nós temos 2 tipos de certificação. A certificação de pessoas que têm o 12º ano pela via normal, via profissionalizante, ou pela via da RVCC. Eu não tenho neste momento os dados comigo, já os tive
na célebre última reunião que tivemos com o Dr. Ricardo Mestre, tinha esses dados atualizados no dia anterior, que os pedi à ANCAP, porque a ANCAP está-nos esses dados, eu faço 2 telefonemas e tenho esses dados em 2 horas. Okay? Mas o que lhes posso dizer é que pelo menos 70% já estão entre os RVCCs e entre as pessoas que fizeram pelo curso de aprendizagem, 10º, 11º, 12º ano. O que acontece é que a larga maioria das pessoas que fizeram pelo processo de aprendizagem, 10º, 12º, 12º ano, já nem sequer estão a trabalhar no SNS. Tal foi aquilo que nos deram mais 48 euros. Isto foi... É verdade e é a realidade. Mas 70%... neste momento, eu acredito que éramos capazes de buscar muito jovem que está num centro comercial ou nas caixas do Continente, ou outros, passa a expressão, de publicidade, ou de outras áreas comerciais, a ganhar quase o mesmo que nós ganhamos, não estando exposto a riscos, não tendo fins de semana a fio sentar com a família, não apanhando Covid. Nós fomos o grupo profissional com mais mortes na altura de Covid, porque será? Não é? Porque será? E não é por falta de utilização dos EPIs, é assim porque nós aqui íamos para dentro, perdemos dos covidários, transpirar que nem um animal de corrida, não é? E em contacto direto com os utentes. Portanto, cerca de 70% destes profissionais estão aptos têm a certificação de uma forma ou de outra. E sim, a sua pergunta também foi muito direta, eu vou dar uma resposta também muito direta. É sim, nós achamos, contrariamente a outros 2 sindicatos, que só deveria passar quem tinha a certificação, porque essa era, de facto, a única forma de valorizar estes profissionais. Ao contrário dos outros sindicatos, que são generalistas, e não queriam valorizar tanto estes profissionais em detrimento dos outros que representam. Isso não é culpa minha. Não é? Isso não é culpa minha. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que houve aqui algo bastante grave. Portanto, valorizar as pessoas. Uma coisa interessante, é que nós advogamos que deve haver um período de transição de 3 anos. Portanto, em 3 anos, as pessoas que quiserem passar por este processo técnico auxiliar sobre por RVCC, podem fazê-lo num espaço de 3 anos. É perfeitamente aceitável. Não sendo técnicos auxiliares de saúde. Sim, ou melhor, técnicos auxiliares de saúde certificados. Porque nós advogamos a entrada de uma nova carreira. Outra coisa, falar em carreira muito interessante, que era, que eu esqueci-me e é importante. Nós, ao passarmos para a carreira técnica auxiliar de saúde, perdemos todos os pontos de CIADAP anteriores, todos, ficámos a 0. Ou seja, os nossos colegas, com a mesma idade e alguns mais novos do que nós, de antiguidade, dentro do SNS, os que não passaram a técnicos auxiliares de saúde, mantêm-se em centros operacionais, não perderam os pontos acumulados. Nós passámos a 0. Isto é uma falta de reconhecimento que é inadmissível. Então, o que fizemos nos anos anteriores... O que fizemos nos anos anteriores não valeu nada. Já sabemos que o CIADAP, enfim, é aquilo que é. Temos de lidar com isso. Aliás, já tínhamos perdido pontos em 2019. Eu recordo que na altura, quando foi reposta a situação da Troika, nós foi a única carreira das carreiras gerais do Estado, que foram os assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, foram os únicos que em 2019 tudo o que estava para trás foi zerado. Tivemos colegas que perderam 25 pontos. E porquê? Porque nós ganhávamos tão pouco de base que as sucessivas subidas de salário mínimo engoliu o nosso vencimento. E então alguém iluminado achou, não, isto não é necessário, eles já têm pontos, vamos queimar os pontos porque eles já subiram uma série de vezes. Subimos por via de termos sido apanhados pelas subidas do ordenado mínimo, não é? Portanto, em 2019 perdemos pontos e agora voltámos a perder. Portanto, começámos em 19, 20, 21, 22. E outra coisa grave, que é, como é que vai ser a avaliação deste biênio, que é 2023 2024? É que em 2023 era assistente operacional. Em 2024 sou técnico auxiliar de saúde. Quem é que me vai avaliar? Um enfermeiro? Um TSTT? Portanto, outra coisa importante que temos que ter aqui em linha de conta, que é a perda de pontos, que acho que foi... São queixas diárias que nós temos no nosso sindicato e o que é que eu hei de responder? Estamos a tentar resolver, mas a Sra. Ministra não nos recebe. E isto é importante que nos receba, porque isto tem que ser articulação com o Ministério das Finanças, como é óbvio, não é? Não é só o Ministério da Saúde que está aqui implícito. Havia aqui uma outra coisa que era já não me lembro, já me esqueci. Portanto, de uma forma geral, eu acho que respondi a todos, nesta última ronda. 7 minutos, já ultrapassei aqui um bocadinho. Eu acho que estamos sempre, vocês têm o nosso contacto, nós estamos sempre disponíveis. Aliás, nós tínhamos previsto fazer uma ronda com todos os partidos com assento parlamentar. Não o tínhamos feito ainda porque tivemos noção que se meteu julho e agosto. A ronda sabemos o que é, trabalhar para o Orçamento Geral do Estado, como estou ainda a trabalhar. Logo de seguida nós vamos pedir uma ronda com todos,
mas com a possibilidade de já enviarmos até ao final da semana que vem as nossas propostas para acerto. E, por favor, chamem sindicatos à negociação que sabem o que estão a dizer. Porque eu não posso chamar a um sindicato dos aviões para defender os condutores dos comboios, pelo amor de Deus. Vamos ser honestos e sensatos, porque eu sei, a lei exige a presença, mas será que sabem o que é que estão a fazer? Não sabem o que é que estão a fazer. Uma pessoa que diz que um condutor, não de uma ambulância, um condutor de uma viatura que conduz um doente, está a prestar cuidados, esse senhor não sabe o que está a dizer. Esta pessoa não sabe minimamente o que é que está a dizer, nem sei o que é que está a fazer numa negociação, muito sinceramente. Sinceramente não sei. Mas sei que foi por ação deste senhor que deu a saraivada que deu este decreto-lei. Senhor Presidente e Senhor Vice-Presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, ficou demonstrado que esta audição se justificava na Comissão de Saúde, portanto, mais uma vez agradecemos ao Grupo de Trabalho das Audiências a sugestão pela importância do assunto. Estava aqui também a combinar com os serviços que, contrariamente ao que costumamos fazer, faríamos um resumo um bocadinho mais detalhado desta audição que encaminharíamos para a Senhora Ministra, independentemente dos contactos e das solicitações que poderemos, que aqui quem está na sala poderá também fazer. Portanto, se a Comissão faremos e eu responsabilizar-me por formalmente também enviar à Senhora Ministra e repetiremos que reiteradamente o Sr. Presidente solicitou audiência e ficará bem explícita a necessidade e a vontade de reunirem e creio que é pela via do diálogo e da negociação que farão caminho, Sr. Presidente, e por isso, obrigada mais uma vez também pela forma muito clara como nos transmitiram as preocupações, porque o Sr. Vice-Presidente também esteve sempre muito ativo e muito apoiante aqui do Sr. Presidente, portanto, acho que tenho aqui, em nome da Comissão, a agradecer aos dois e desejar que este caminho se vá fazendo com reconhecimento e valorização dos profissionais que aqui hoje estivemos a falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, nós também. Vamos logo já retomar, eu vou só despedir-me, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, e vamos já retomar.